E beleza, muito boa noite, pessoal da Soja. Segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Hoje temos aqui uma live especialíssima com convidados de honra, né? Convidados que vão aí trazer muitas e muitas informações sobre a nossa safra 21-22 que está prestes a começar. Mais do que isso, que está para começar, senhoras e senhores, com um potencial gigantesco de quase 150 milhões de toneladas. Essas são as projeções iniciais desse mercado, né? É isso que as consultorias privadas estão trazendo para este primeiro momento, isso falando de um aumento de área considerável, ali na casa de 6, 7%, para a gente alcançar algo superior também. Enquanto a gente está conversando, tô aqui, senhores, mandando esta live pro pessoal que nos acompanha, né, que estava esperando a live dessa segunda-feira para a gente falar sobre tudo isso que está aí para acontecer, certo? Vamos lá. Aos poucos aqui as pessoas vão entrando. Como eu dizia, as pessoas estão aí, as consultorias privadas estão trazendo aí projeções de uma safra de até 150 milhões de toneladas. Algumas consultorias estimando esse potencial todo para nossa safra, né? Seu Dari, boa noite. Gabriela, boa noite. O Robson também já conosco. Como eu dizia, a gente tem aí convidados especiais essa noite, né? A gente vai conversar com o Claudeir Pires, que é o CEO da Academia da Soja. A gente está falando, então, de uma safra grande no Brasil, uma safra de um potencial bastante importante. E mais do que isso, a gente está falando de uma safra de responsabilidade muito grande, né? Os Estados Unidos, no seu último relatório mensal de oferta e demanda, trouxe uma correção ali na produção norte-americana para baixo de 1 milhão de toneladas. E a gente já tem um déficit de soja no mundo. A oferta está bastante apertada, né? Então a gente tem uma responsabilidade grande de trazer uma safra cheia para o mercado, para a gente poder então fazer o quê? Uma espécie de trazer um equilíbrio ali para as condições de oferta e demanda. Então veja que a gente tem uma responsabilidade grande. Segundo os analistas, consultores, esta deve ser ali uma safra também de recorde de investimento do produtor brasileiro em tecnologia, né? O que isso vai resultar em produtividade? E é sobre isso que a gente vai conversar com o nosso grande estudioso da sojicultura brasileira, fundador e CEO, portanto, da Academia da Soja, o Claudeir Pires, uma figura já muito conhecida, né, para nós que trabalhamos aqui com a soja, e a gente vai chamar ele já para essa conversa, chamar o homem, porque tem um homem que entende de soja nesse Brasil, é esse homem. Vocês vão ver que já estará conosco, então, Claudeir Pires. Chegou o homem. Boa noite a todos. Agora lascou. Agora a onça vai beber água, Carlinha. Claudeir, tô aqui rasgando seda pra ti já nesse começo de live, porque eu tô falando aqui, ó, Claudeir, se tem um homem que entende de soja nesse Brasil, chama Claudeir Pires. Porque esse homem, para quem não sabe, parece que tem rodinha no pé. Você fala com ele, ele tá no Tocantins. Você fala com ele tá em Bagé, no Rio Grande do Sul. Você fala com ele de novo, ele tá lá em Minas. E aí, senhoras e senhores, vamos conhecendo Claudeir Pires em diversas partes do mundo, mas por isso que ele entende tanto, né, Claudeir? Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Carla, que honra estar aqui com você. Obrigado a todos que estão aqui conosco participando desse nosso bate-papo aqui, né? Vamos fazer um bate-papo um tanto quanto informal para a gente poder ser bem descontraídos. Afinal de contas, nós, né, estamos aqui, faz parte do nosso dia a dia falar sobre agricultura, falar sobre soja, que é a principal cultura do agro brasileiro. Me sinto muito honrado. Obrigado pelo convite. A honra é toda minha, Claudeir, porque, como eu dizia aqui na minha introdução, a gente tem uma necessidade... Deixa eu colocar um fone. Você tá me ouvindo mal? Não, te ouço beleza. É porque eu tenho essa mania de imitar eu não sei se era Milionário José Rico, que ficava, né, com a mão assim, cantando lá. Lembra daquele... Infelizmente, ele faleceu um tempo. O Bruno do Bruno Marrone põe aqui a mão no ponto. Não, você não é do tempo, né? Você não é desse tempo do Milionário Zé Rico, não. Eu não estou concordando para eu não entregar aqui a minha idade.
Mas são bem atuais ainda, são bem atuais ainda. São. Então eu tenho essa mania, que é uma forma de até mesmo, ó, de sinalizar de que, ó, eu estou ouvindo e estou prestando atenção no que o outro está falando. Então eu acabei desenvolvendo esse tique. O Claudeir, você está falando conosco de onde? Onde é que você está agora? Ó, olha que cidade linda, Carla. Lindíssimo. Linda, linda aqui da minha sacada. Eu estou aqui em Rio Verde, Goiás. Como a gente costuma brincar, né? O Vale do Silício do agronegócio brasileiro. Ó, é isso. Cidade linda, maravilhosa, de uma economia pujante. Aqui se respira o agro o tempo inteiro. Literalmente, tá? Se respira o agro aqui em Rio Verde. Então, é uma das 3 principais cidades, né? Regiões, polos de produção de grãos do Brasil. Então, uma cidade maravilhosa, Rio Verde, Goiás. Amo este estado, amo de coração. Claudeir, olha só. Aqui na minha introdução eu dizia o seguinte, a gente tem uma responsabilidade nessa temporada 21-22 de entregar uma grande safra de soja e tentar equalizar aí as relações de oferta e consumo, né, para a soja. A gente teve problemas com a safra 2021 dos Estados Unidos. Aqui no Brasil tivemos uma safra, inclusive você participou de uma matéria que nós fizemos aqui, né? Que o nosso título foi Haja Coração. Era um problema atrás do outro. Era muita emoção para uma safra só. E foi uma safra recorde de quase 137 milhões de toneladas. Falando em soja. Para essa nova safra, a gente está falando de uma safra de quase 150 milhões para algumas projeções de consultorias privadas. Primeira pergunta que eu te faço. Você está alinhado com essas expectativas? Você acha que a gente tem espaço para colher, de fato, mais de 140 milhões de toneladas? As nossas previsões, elas se dão conta de que a gente vai estar correndo ali entre 140 milhões de toneladas a 150 milhões de toneladas. Então, isso vai ter algumas variações de acordo com previsões climáticas, de acordo também com o comportamento de manejo de pragas e doenças. Então, né, a gente precisa ainda prestar. Essas são previsões, mas nós sabemos que a agricultura ela tem muitos riscos, envolve uma série de fatores, e o principal, água, luz solar, né? Então a gente depende muito das condições climáticas para ver o que vai acontecer. Mas realmente, está bem pé no chão essa previsão. Entre 140, eu arriscaria, né? E algumas consultorias falam em 144 milhões de toneladas, né? Inclusive a Pátria Agronegócios lançou essa previsão e eu estou mais alinhado com eles, até porque eles dão a previsão e fundamentam isso de acordo com dados. Então, eu penso que 144 milhões de toneladas é a nossa previsão de safra para essa safra 21-22. Na minha modesta opinião, estou alinhada com essa projeção também, porque nesses dados da Pátria, né, Claudeir, a gente está falando de um aumento de área na casa de quase 7%. Então, a gente não vai ter grandes ganhos de produtividade, pelo que eu pude perceber ali, né? O que vai estar em jogo mesmo é essa ampliação de área estimada aí para a gente superar os 40 milhões de hectares, né? Olha, Carla, eu apostaria até que nós temos potencial para termos um incremento maior de produtividade. Porque eu trabalho com manejo de soja, eu ensino agrônomos e produtores a manejar sua soja para que eles colham cada vez mais por hectare. E, óbvio, a gente depende, como eu falei anteriormente, de fatores climáticos. Mas o manejo é fundamental para alta produtividade e, consequentemente, rentabilidade do produtor. Então, o manejo no time correto, né, fazer o plantio da forma correta e na hora correta, e também os controles de pragas, de doenças, de plantas daninhas, né? Então, isso aí requer ser humano, aí depende do fator humano, não depende mais tanto do clima. E até mesmo quando se fala ao clima, depende também de nós, seres humanos, profissionais da agricultura, técnicos, agrônomos, agricultores, interpretar os dados climáticos para nós fazermos os manejos e tomar as decisões de acordo com essas previsões. Inclusive, Claudeir, eu abri ali uma caixinha de perguntas, né, nos stories ali do nosso Instagram, para que de fato a gente tivesse toda essa interação para a gente saber o que o produtor quer saber para essa safra 21-22. E algumas das perguntas que a gente mais recebeu, obviamente, é sobre a questão climática, né? Como é que você está esperando aí esse início de safra? Eu vejo aqui com as notícias que a gente dá no Notícias Agrícolas, os meteorologistas falando sobre uma chegada da estação chuvosa
alguns acreditando num pequeno atraso, outros institutos de meteorologia, como a Climatempo, falando que as chuvas vão chegar no período ideal e no volume ideal para o produtor começar a plantar no período ideal, que é colocado aqui para o Brasil, que é diferente em cada estado, né? Dia 10 de setembro termina o vazio sanitário no Paraná, dia 15 no Mato Grosso e assim sucessivamente. Quais são as suas perspectivas quando a gente olha para o clima, Claudeir? As previsões são ótimas, tá? Porém, existem algumas previsões de menos chuvas em algumas regiões pontuais. No sul do Brasil, realmente, há previsões de menos chuvas para essa próxima safra 21-22. Mas, já na região do Goiás para cima, né, olhando o mapa do Brasil, os estados de Goiás, Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Pará, né, e os dois Mato Grossos, as previsões são ótimas. Tá? Inclusive, tem até previsões e alertas para produtores desses estados que eu acabei de mencionar, prestarem muita atenção nas previsões climáticas antes de largar a plantadeira. Tá? Então, eu tenho até algumas dicas para os produtores, não plante no pó. Evite ao máximo iniciar o plantio sem o seu solo estar úmido. Evite plantar no pó. O benefício de você estar adiantando a sua operação não compensa se comparado com o seu risco e com o risco de perda de produtividade. Então, para esses estados. E o meu alerta, mais ainda, como a Gabriela está falando aí, Gabriela Weber, né? Isso. Falando da região sul. Gabriela, para os produtores da região sul do Brasil, a minha recomendação é essa mesma, porém com cuidado redobrado. Mais ainda, redobrar o cuidado, redobrar o seu monitoramento. E sabe uma coisa, Carla, que poucos, apenas os médio e grande produtores prestam atenção. É numa coisa chamada agroclimatologia, tá? É muito importante o produtor ele ter acesso a ferramentas que entregam para ele previsões climáticas, ou seja, previsões de chuva com precipitações chuvosas previstas para a sua micro-região, porque cada região, né, tem seu microclima. Às vezes, no mesmo município, tem regiões que chove mais, que chove menos. Isso é microclima. E muitos produtores não prestam atenção nesse cuidado de ter uma assinatura de uma ferramenta que entregue para ele previsões para que ele tome a decisão de iniciar o seu plantio de acordo com dados, levando em consideração o histórico pluviométrico, né, chuvoso dos anos anteriores, mas também o que está previsto para os próximos 10 dias, para os próximos 15 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias. Então, a agroclimatologia está sendo cada vez mais utilizada. Lá na Europa, eu trabalhava muito com agroclimatologia. Lá eu trabalhava com a cultura de cevada, né, na Escócia e na Inglaterra. Então, lá, para nós, era a coisa mais normal do mundo a gente tomar decisões baseadas em dados, né, em informações. Claro. Aqui no Brasil, são pouquíssimos os produtores. Geralmente, ele quer tomar a decisão assistindo o jornal, que passa a previsão climática, ou mesmo olhando para o céu, feito um distraído, um desinformado. Não, vamos trabalhar com dados. É assim que a gente é mais assertivo e corre menos risco. Claudeir, inclusive o Gustavo Fávaro faz uma pergunta aqui que, assim, a gente, às vezes dá para responder, às vezes não dá, que é qual ferramenta você indica para essa questão da agroclimatologia? Tem ferramentas já hoje muito boas no mercado, né, inclusive? Tem. Eu vou evitar falar aqui, eu vou mencionar duas que eu gosto muito, tá? Não estou fazendo propaganda para nenhuma delas, isso, né? Rural Clima é uma delas, né? E eu gosto muito dessa ferramenta e do seu agroclimatologista. Na minha opinião, é um cara que tem uma visão bem ampla, né? Mas a gente eu posso até dar mais dicas sobre isso no direct, para não ficar fazendo, né? Claro, Climatempo claro. Também tem uma ferramenta de assinatura, a Rural Clima também tem uma ferramenta de assinatura, e existem outras empresas também que podem, você vai pagar uma taxa mensal, fazer um plano, e eles vão te dar a previsão chuvosa para a sua fazenda, para o seu talhão. Olha que incrível isso. Personalizada, né? Personalizado para os seus talhões, sabe? Então, cara, se nós temos acesso a essas ferramentas, vamos utilizar, porque elas funcionam. Você pode perceber que os produtores que têm alta eficiência agronômica, eles têm acesso a essas informações.
E a gente está falando, pessoal, aqui, justamente o Claudeiro está falando, né? A gente não está fazendo, propaganda. O Não, nosso objetivo só a gente cita essas duas ou outras que sejam, porque o objetivo é te mostrar que há ferramentas no mercado que são com o objetivo principal de personalizar essas questões, né? E como bem o Claudeiro colocou, né? Às vezes, numa mesma propriedade, chove num talhão, não chove no outro. E você começou a plantar né, passou essa questão. Então, essa questão da pluviometria personalizada é determinante, tá? O com especialista certeza. aqui é ele, com certeza. Mas como eu vejo isso acontecer há 11 anos, o produtor olhar para o Jornal Nacional e achar que tá ok aquela previsão do tempo para ele, não. Porque para nós é diferente, né, Claudeira? A gente tem que olhar quanto vai chover para frente para entender quanto o nosso solo vai reter de água. Se não chover, os níveis de umidade no solo serão suficientes para a germinação das sementes que a gente escolheu. É muito preciso, né, hoje, o que acontece. O pessoal da Geoagro falando do INMET, o INMET tem excelentes trabalhos ali de meteorologia, então é preciso ter uma previsão do tempo personalizada, né? Exatamente, Carla, porque o ciclo da soja está cada vez mais curto. Nós, né, os produtores estão lançando mão. Existem 4 ciclos de soja, tá, pessoal? 4 tipos de soja com relação ao ciclo, tá? Ciclo super precoce, a partir de 80, 90 dias, ela atinge o ponto de colheita. 80, 90 dias, 100 dias, super precoce. Entre 100 e 115 dias, ciclo precoce. 120 a 130 dias, ciclo médio, ciclo normal. E o ciclo tardio, a partir de 140 dias, é uma soja de ciclo tardio, tá? Nós estamos optando, o produtor está optando cada vez mais por soja de ciclo super precoce. Para que a partir de 80, 90, 100 dias já atinja o ponto de colheita e ele já colhe logo. Para quê? Para que ele possa aproveitar as chuvas seguintes para fazer a sua segunda safra. Seja essa segunda safra de milho, ou de feijão, ou de pastagem, ou de planta de cobertura, enfim. Então, o produtor brasileiro ele está escolhendo cada vez mais soja, né, de ciclo super precoce. E essa soja de ciclo super precoce, Carla, ela é muito mais sensível ao estresse hídrico. Então, se você não tem uma previsão chuvosa confiável, mostrando para você que você vai ter chuvas regulares durante esse ciclo, cara, a sua chance de errar é muito grande. E aí você faz o plantio no momento errado, sua soja pega um veranico num período crítico, principalmente ali no período de florada, de pegamento de flores, e aí você vai ter uma perda de produtividade gigantesca. Porque a soja de ciclo mais curto, a super precoce, ela é muito mais sensível ao estresse hídrico. Então, se tiver um veranico ali, um estresse hídrico, ela vai sentir demais, vai ter abortamento de flores, e aí você vai perder produtividade. Por isso que Claudeiro, quando a gente olha para esses 4 tipos de ciclo, eles são mais comuns em determinadas regiões do país? Por exemplo, o pessoal do Centro-Oeste tem buscado cada vez mais super precoce, o pessoal do Sul nem tanto, ou ao contrário, o pessoal do Mato Piba opta por ciclos médios. Tem uma espécie de padrão entre as regiões ou vai depender realmente de cada produtor? Excelente pergunta, gostei dessa pergunta. Olha só, no Mato Grosso, aqui no Goiás, né, em Minas Gerais, a tendência é os produtores eles optarem por soja cada vez de ciclo mais curto, super precoce. Já nos estados do Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, no Mato Piba, onde não tem vocação pluviométrica para se fazer a segunda safra de milho, por exemplo, o produtor ele pode se dar ao luxo de escolher uma cultivar que tem um ciclo mais longo. Por quê? Porque essa cultivar de ciclo mais longo, ela tem mais rusticidade, é estresse hídrico, ou seja, ela tem uma capacidade maior de se recuperar caso ela passe por um período sem chuvas. Então, nas regiões, porque no Mato Piba, em muitas regiões, dá para fazer safrinha, mas em muitas outras regiões dentro desses estados, não dá para fazer safrinha porque a chuva corta muito cedo. Aí esse produtor ele opta por uma soja de ciclo um pouco mais tardio, porque sabe que o risco, né, a capacidade dela de se recuperar desse estresse é muito maior. No sul também acontece a mesma coisa. Por quê? Porque a janela de plantio do sul do Brasil é muito grande, né? O sul, a janela de plantio deles dura praticamente 100 dias. Isso é muito bacana, isso é incrível. Aqui no Goiás,
e nos estados do Matopiba, nossa janela de plantio é de 25, no máximo 30 dias. Então a gente tem que plantar logo. Lá no sul a janela de plantio é mais longa e existe um período, né, é um vazio outonal que eles chamam, né, entre o período chuvoso, aí tem esse vazio outonal ali, porque eles precisam de uma carência, fica até um período sem chuva e acontece também as geadas, né? Então, fica um período sem plantar, de mais ou menos 30, 40, 60 dias, depois entra com a segunda safra. Então, recapitulando, nos estados de Goiás e Matopiba, os produtores, onde não dá para fazer safrinha, eles escolhem uma soja de ciclo mais tardio. Claudeir, quando a gente olha para esse inverno, assim, ele foi bastante rigoroso, bastante severo e judiou muito da segunda safra de milho, de outras também, outras culturas também, mas falando aqui da nossa expertise, né, a gente viu o milho safrinha sofrer demais. E é sabido, os meteorologistas já falaram que esse foi um inverno um pouco mais seco do que o normal. Isso é uma preocupação que a gente traz, que a gente carrega para a safra de verão agora, por conta talvez dos baixos níveis de umidade no solo. Isso é um ponto de atenção que o produtor tem que colocar ali na lista na hora de traçar suas estratégias para começar o plantio? É sempre uma preocupação, né? Porque quando se fala em clima, para as fazendas que não têm irrigação por pivô central, o produtor está suscetível à precipitação pluviométrica, à chuva, né? Então, o risco dele é muito maior. O produtor, esse ano mesmo foi complicado. Muito produtor apanhou, perdeu produtividade, tanto na soja, porque a chuva começou muito mais tarde, né? Então nós temos esse medo que isso ocorra nessa próxima safra 21-22. Por causa disso é que eu alerto a todos os agricultores: tenham acesso à ferramenta, tenham acesso a dados, tenham acesso a previsões climáticas confiáveis para que você tome a sua decisão baseada em dados. E quando se fala em clima, hoje a gente tem como, né? As ferramentas de previsão climática, elas nos dão previsões com 6 meses de antecedência. Só que a precisão dessa previsão é mais baixa. Mas essas ferramentas vão sendo atualizadas diariamente, semanalmente, mensalmente, né? E quanto mais próximo, maior a assertividade da previsão climática. Então, por isso que o produtor precisa ter uma assinatura e ir acompanhando. Não vou dizer dia a dia, mas pelo menos uma vez por semana ele ter esses dados, saber como é que vai se comportar para tomar a decisão de largar o plantio no momento exato. Não largar o plantio cedo demais e nem atrasar demais para colocar sua plantadeira em campo. Dessa forma a gente consegue responder algumas perguntas também que a gente tem. Qual a melhor hora de começar a plantar? Qual a hora de começar a colocar a plantadeira para funcionar efetivamente? Uhum. É muito particular, né, Claudeir? É muito particular realmente, principalmente por essas questões todas. O Rafael perguntou para a gente o seguinte: para o interior de São Paulo, qual desses 4 ciclos, né, super precoce, médio ou tardio, é melhor para a região, Claudeir, interior de São Paulo? Olha, isso aí existe uma coisa, Carla, chamada, e foi o Rafael que perguntou, né? Rafael, existem uma coisa chamada condições edafoclimáticas, que envolve o seu clima aí, o seu relevo, a sua altitude, a sua latitude, né? E o histórico de precipitação chuvosa da sua região. Então, o interior de São Paulo é muito vasto, é muito amplo. E mesmo que você diga para mim qual é a sua cidade aí, para mim que não sou agroclimatologista, é complicado. Mas você pode me mandar uma mensagem no privado que eu vou te indicar um agroclimatologista amigo meu para você seguir, que ele pode te dar mais dicas sobre isso aí. Meu conselho: cara, procura uma ferramenta de previsão climática e faça uma assinatura. É barato se comparado com os benefícios que você vai obter, viu? Claudeir, a gente está falando de uma safra onde o produtor, de fato, investiu mais em tecnologia, investiu mais em... A gente sabe que os custos de produção serão inevitavelmente mais elevados. E bota elevado nisso. Né? Infelizmente. A gente está falando uma média de 30% de alta nos custos de produção. Óbvio, a depender da região, a depender do produtor, a e depender do produto, do pacote, né? Que ele... Exatamente, do pacote que ele escolheu para fazer a safra 21-22. Uhum. Mas a gente está falando de preços também bem remuneradores ainda. O produtor que está fazendo a sua comercialização está garantindo boas margens.
De fato, houve um investimento maior desses produtores justamente para garantir esse bom momento em tecnologia, para garantir produtividade, que será certamente aliada aí com boas práticas de manejo? Sim, o produtor, nessa safra, ele está investindo cada vez mais em tecnologia, está investindo cada vez mais em produtos de alta qualidade, que tenham alta eficiência agronômica, que entregue para ele o melhor resultado. Para quê? Para que ele corra menos risco e para que ele tenha uma previsão de produtividade cada vez maior. Tendo produtividade com menos risco, sem elevar tanto os seus custos, ele vai ter uma maior rentabilidade. Realmente, o custo de produção esse ano está altíssimo, principalmente quando se fala em fertilizantes e também em defensivos, porque mais de 70% de todo o adubo que nós usamos aqui no Brasil é importado, né? O nosso adubo produzido aqui no Brasil é pouco, né? Então, mais de 70% de todos os fertilizantes, de todo o adubo que é consumido nas lavouras aqui do Brasil é importado, né? Vem de vários países, da Ásia, do Oriente. Então, nós importamos esses fertilizantes e exportamos grãos para eles. Então, com o dólar altíssimo, né, e também com toda essa questão de pandemia, paralisação de portos, paralisação de indústrias, a demanda por alimentos cada vez mais aquecida, né? Sabe, Carla, olha que incrível. Todos os países do mundo têm uma palavra de ordem, uma frase de ordem, né, chamada segurança alimentar. Então, com essa pandemia, os países, os governos, né, a ONU, eles perceberam que, cara, assim como veio esse Covid-19, e se vier um Covid-20 por aí, que Deus livre e guarde, tomara que não venha um outro vírus, uma outra doença, uma nova pandemia, e tomara que não venham. Mas, por uma questão de responsabilidade com seus povos, todos os presidentes, todos os governantes de todos os países do mundo estão preocupados em estocar comida, para que não aconteça, né, nos dias de hoje, aquilo que aconteceu no passado, né? Na Bíblia fala que tiveram um período de 40 anos de escassez de alimentos, e foi um desespero, faltou comida, muitas pessoas morreram de fome. Então, a população mundial está aumentando muito, né? E os governos do mundo inteiro estão preocupados em importar comida. E aí é aí que eles entram importando a nossa soja, o nosso milho, o nosso feijão e tantos outros produtos agrícolas brasileiros. Para quê? Para ter o seu estoque regulador, né, abastecido. Só que o estoque mundial de alimentos está baixo. Então, ainda, felizmente, né, nós temos como produzir. Aqui no Brasil nós temos terra, nós temos clima, nós temos gente, pessoas, nós temos tecnologia, temos conhecimento aplicado por hectare. Então, felizmente, hoje o Brasil tem condição de atender esses países do mundo. Hoje nós temos uma população aqui no Brasil de aproximadamente 220 milhões de pessoas, mas nós produzimos alimentos para alimentar 1 bilhão de pessoas. Então, né, quase 800 milhões de pessoas do resto do mundo dependem de tudo que nós produzimos aqui. E qual é o principal produto agrícola consumido no mundo? É a soja. Por quê? Porque é o alimento mais rico em proteína que existe, né? Então, através da soja, nós transformamos proteína vegetal em proteína animal, que é através das rações de peixes, de aves, de suínos, né, e de todos os animais de produção. Então, o Brasil está com tudo, nós temos um grande potencial, mas nós dependemos de pessoas. Está faltando, Carla Mendes, está faltando especialistas, agrônomos especialistas. Tem uma galera saindo das faculdades aí, mas o nível de conhecimento dessa galera está baixíssimo. Então, nós precisamos qualificar essa galera para que eles possam ir para o mercado de trabalho e mostrar resultado em campo. Então, esse é o recado de hoje. A você, estudante de agronomia que está nos ouvindo, pelo amor de Deus, a gente precisa de gente que entende de soja. O Brasil precisa de você. Fala aí, Carla. É isso mesmo. A gente precisa lembrar, né, Claudeir, que a soja é a commodity, uma das commodities mais negociadas do mundo, e ela é praticamente insubstituível. Óbvio, ela foi, inclusive, considerada a commodity do milênio. Exato. Por quê? É um alimento sagrado. Ela não tem substitutos à sua altura. Óbvio que você pode substituí-la, mas não com a mesma força e com os mesmos teores de proteína que a gente tem e tudo mais. Nós teremos que desmatar 4 vezes mais
a natureza para Exato. produzir a mesma quantidade de proteína que a gente tem com a soja. Então, a soja ela não é inimiga do meio ambiente, a soja é amiga do meio ambiente. A soja tem 38% de proteína, milho tem 12%. Tu já pensou, cara, para produzir a mesma quantidade de proteína com milho, ou com trigo, ou com arroz? Óbvio, nenhum alimento desses é substituível. Nós estamos falando assim, cara, soja não é inimiga do meio ambiente, soja ela é amiga, né? Numa área menor, a gente produz muito mais proteína. As pessoas falam sobre... É muito triste ver, né, o público urbano falar o deserto verde, que são as lavouras Que de deserto soja. verde? Isso é quem é desinformado. Aquilo ali tem rentabilidade, tem pessoas empregadas, a soja gera mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. O processamento da soja emprega 400 mil famílias somente na avicultura, na suinocultura, na produção de granjeiros. Então, senhores, ajudem a disseminar essas informações para a gente acabar com a desinformação que assola ainda a sojicultura brasileira. Deus me livre. Olha só o que te pergunta o José Ricardo. Sem falar... Achei ótima essa pergunta. Uma parte aqui. Foi muito bom por favor. Falar sobre... Tem gente que fala que a soja polui, né? Pelo contrário, sabe o que a soja faz? Ela absorve soja. A gente parou de ouvir, travou um pouquinho, a gente parou de te ouvir. Eu queria que você recapitulasse, por favor. O que a soja faz? Ela precisa de quê? De água que ela extrai do solo, através dessa água vem os nutrientes. Ela precisa de carbono, a planta de soja capta o carbono do ar atmosférico. Precisa de hidrogênio. O hidrogênio tem nitrogênio, então isso está no ar atmosférico. A soja absorve carbono, hidrogênio e água pelo sistema radicular e transforma tudo isso em glicose, em proteína. São fotoassimilados, fotossintatos, né? E é transformado tudo isso em açúcares que vai para dentro da vagem no formato do grão. Então ela transforma carbono, hidrogênio e água em proteína. Então a soja ela não polui o meio ambiente, pelo contrário, ela absorve todo esse gás carbônico que é gerado aonde? Nós geramos, eu também. Geramos aonde o gás carbônico? Andando de carro, lembrando, né? Não é só de carro, de ônibus, de caminhão transportando as coisas, as indústrias, as fábricas. O ser humano produz gás carbônico. Isso é da existência humana. E quem que sequestra tudo isso? As plantas. Então, quando você vê uma lavoura de soja e fala que ela está poluindo, quem fala são os desinformados, tá? É verdade, é isso mesmo. É sempre bom falar com você, porque você sempre traz essas colocações a mais e elas são sempre muito, muito pertinentes. O José Ricardo falou o seguinte, eu não escutei a explicação, pois aqui travou. José, olha só, a gente recuperou, você vai ver que tem um atrasinho, mas você vai ouvir tudo. E ele te pergunta, Claudeir, se dá para plantar soja no Pernambuco. Tem produtor de soja no Pernambuco, sim, tá? Existe produção de soja no Pernambuco, tem produção de soja em Sergipe, tem produção de soja em Alagoas, tem produção de soja no Rio Grande do Norte. Então tem estados que vocês nem imaginam e que tem produção de soja. Só que em algumas micro-regiões, onde tem microclimas, onde tem essa vocação climática, tá? Então falar, dá para produzir no Pernambuco? Dá. Mas depende de qual cidade do Pernambuco, qual região do Pernambuco. O litoral do Pernambuco chove bem pra caramba, né? A agricultura no Pernambuco é muito forte, principalmente na região litorânea do estado, tem produção de cana-de-açúcar, tem muita usina naquela faixa do litoral nordestino, porque tem precipitação chuvosa. Então, depende muito da condição do micro. Falar no estado inteiro aí é complicado. Claudeir, falamos de clima, né? E a gente vai já entender o que é para cada região, vai ser uma situação. Eu tenho duas preocupações, assim, para essa nova safra, principalmente por conta dessa questão climática também, que são as pragas e as doenças. Vamos começar com as pragas. Esse ano, a cigarrinha do milho assustou demais o produtor. Foi um desespero, um Deus nos acuda, era seca,
aí veio a cigarrinha. Cigarrinha destruindo a produtividade de milho. Foi realmente muito, muito sério o que aconteceu. E eu estou muito feliz, só antes de você responder, queria registrar aqui a presença do seu Dário Fronza, presidente da ProSoja Tocantins, que é um grande amigo, uma grande referência para mim, um homem muito generoso, inclusive, como eu falei, eu tenho grandes referências no agro, e o seu Dari é uma delas. Ele, desde que eu comecei no agro, o seu Dari me acompanha. E o seu Dari eu fica sediado aonde? Em Porto Nacional, em Gurupi, na Lagoa da Confusão? Escreve para nós aí, seu Dari. Onde é que o senhor fica seu aí? Dari, logo eu vou estar passando pelo Tocantins. Vai de repente a gente toma um café, vai ser um prazer. Maravilhoso esse homem. Seu Dari Fronza. Que grande homem. Que grande homem é o seu Dari. Sou doida no seu Dari Fronza. Ele é incrível. Um super produtor de soja, uma grande liderança acima de todas as coisas. Show. Ele é um grande líder quando a gente fala da agricultura lá no Tocantins. Silvanópolis, tá aí respondido para você ir lá tomar um café, seu Dari. Em breve seu eu vou estar Dari, eu já passando pelo arrumei Tocantins. rosto pro senhor. Pode combinar de bater um papo. Presta atenção em rosto, porque eu arrumei. Eu tenho uma parceria muito bacana. Eu tenho uma parceria muito bacana com a ProSoja Brasil, né? E a gente tem muito presente na última assembleia da ProSoja que aconteceu na de Luiz Eduardo. Eu estava bem na abertura oficial do mês de fevereiro desse ano, lá no LEM, né? Mas um abraço, seu Dário. Obrigado por nos acompanhar aí. Carla, você estava fazendo uma pergunta com relação a pragas e doenças, isso, né? Isso. O que a gente tem que ficar atento para essa nova safra? Olha, não tem reinvenção da roda, tá? Precisamos estar monitorando dia a dia dentro das nossas lavouras com relação à presença das doenças foliares, das manchas foliares, tá? Com toda essa loucura climática, principalmente com excesso de umidade, excesso de chuvas, nós precisamos fazer começar as nossas aplicações cada vez mais cedo. Particularmente, eu posiciono, né? Eu estou generalizando, mas cada caso é um caso. Eu posiciono a aplicação zero de fungicida, tá? Que é uma aplicação mais cedo, né? É uma aplicação antecipada de fungicidas para poder erradicar de patógenos causadores de problemas futuros. Então eu super indico aplicação zero. Óbvio, existem casos e casos e a gente tem que estar sempre analisando, mas no geral eu acho que é uma estratégia muito válida, até porque é melhor a gente diminuir a pressão de patógenos, de fungos que podem causar doenças lá na frente, porque depois que a vaca for para o brejo, que o sintoma começar a surgir nas nossas folhas, é porque o estrago, o dano à nossa planta já ocorreu e a planta vai sentir esse estresse e esse estresse vai ter reflexo lá no final, que é a produtividade, que é peso de grão, que é quantidade de grãos, que é o PMG, que é aquilo que a gente quer. Aplicação preventiva sempre e tomar cuidado com as manchas foliares. Antracnose, cercóspora, oídio, míldio, né? A própria ferrugem, a mela causada pelo Rhizoctonius solane, né? Então, tem todo aquele complexo de DFCs, que são as doenças de final de ciclo. Monitorar bastante, estar presente sempre na lavoura, não ficar só na bordadura, pelo amor de Deus, agrônomo que é agrônomo, você desce da caminhonete e vai na lavoura e anda e olha para a planta e conversa com a planta, para tudo, fica ali, ó. Eu sempre, quando eu vou numa lavoura, eu paro tudo, fico sim parado, só prestando atenção e ouvindo. Sabe? Conversar com a planta é isso, é você ter essa sensibilidade, porque a planta ela te dá sinais. Ela não fala, mas ela te mostra sinais, né? Quando o médico erra, a terra esconde. Quando o agrônomo erra, a terra mostra. Aí o resultado você sabe, né? Não vou nem fazer aquele sinalzinho com as duas mãos, não, mas é aquele mesmo que vocês estão pensando aí. De doenças, monitorar sempre e aplicar preventivamente, senão, ó. Quando se fala, aqui na internet a gente pode falar. Aqui nós não estamos né? Tá lá na TV. Não. Carla, quando se fala em pragas, ó, as principais pragas na cultura da soja são pragas, quando se fala em pragas, né? Insetos, percevejos, então monitorar sempre, batida de pano sempre, né?
olhar talhão por talhão, você fazer todo o monitoramento, o manejo integrado, né? Fazer o MIP, controlar percevejos e controlar todo o complexo de lagartas. Uma coisa que está acontecendo, que você, que é agrônomo, está rateando. Você está usando técnica com alta tecnologia embarcada, show! E a transgenia chegou para revolucionar, porque através da soja transgênica com tecnologias resistentes ao ataque de lagartas, a Intap 2, por exemplo, uma ótima ferramenta, tá? Resistente a lagartas, mas você não está plantando o refúgio. Cara, isso é um crime, isso é burrice, pelo amor de Deus. Plante refúgio, cara. Não mate essa tecnologia, porque se nós perdemos essa tecnologia de transgenia resistente ao ataque de lagarta, nós estamos lascados. Aí nós vamos gastar muito mais dinheiro com inseticidas, utilizar variedades de soja com essa tecnologia embarcada, né? BT, ou seja, resistente ao ataque de lagartas, plante refúgio da forma correta, na quantidade correta. E se você não sabe mais sobre isso, me manda um direct que eu posso te explicar mais sobre isso, ou faça meu curso, que lá também eu ensino sobre isso. Mas nós não podemos perder essa tecnologia da BT, das variedades de soja. E se nós continuarmos, né, desse jeito, plantando só a tecnologia e não plantar refúgio, aí tiro no pé. Isso não é uma estratégia inteligente, não, pessoal. Lógico. O que vai garantir a sustentabilidade da tecnologia é o refúgio, né? Pelo amor de Deus. Isso aí já é sabido, não é isso, Claudeiro? É isso mesmo, é isso mesmo. Ô, Zé Ricardo, cara, eu sou especialista em soja, tá? Em algodão, tem um amigo meu, Fernando Varp, depois você segue ele no Instagram, que ele é o cara que sabe tudo de algodão. Eu prefiro me posicionar com o que eu tenho autoridade, trabalho há 18 anos com a cultura da soja, então de algodão não é comigo, não. Fernando Varp é um amigo meu, show. E tem outros caras também, feras, mas soja você pode vir falar com o pai aqui, porque eu respondi. Eu vou fazer uma live, sabe, Claudeiro, só com alternativas para a segunda safra. Então, trazer um especialista de algodão, trazer um especialista de milho, trazer um especialista de culturas de inverno, e a gente vai ser sucesso. Olha só, Claudeir, eu queria entender de você o seguinte também. Na safra passada, a gente teve muita preocupação na hora da colheita por conta do excesso de chuva. Você lembra, né? Era aquela soja preta brotando no campo, a gente puxando os cabelos, era um desespero total. E a qualidade da soja, do grão de soja, caindo dia após dia com aquela chuva na colheita. O que a gente tem que tomar cuidado nessa safra para tentar mitigar os efeitos de momentos como esse, Claudeir? Excelente pergunta, Carla. Como os riscos para que você não perca soja no momento de colheita pelo excesso de chuvas? Monitorando sempre. Lembra que eu falei lá no começo dessa live, para ter acesso a ferramentas de previsões climatológicas? Tome a sua decisão de plantio, né? Tome a sua decisão de plantio baseada em todo o ciclo da sua soja, para que quando você começar, você saiba como é que vai estar o calendário climático, a precipitação, né? As previsões de precipitação para a sua época de plantio. Você já sabe qual é o ciclo da sua soja que você vai plantar. Se é super precoce, você sabe que com 100 dias ela vai atingir o ponto de maturação. Então, baseada nesse dado que a agroclimatologia te entrega, é que você vai tomar a decisão. Mas, outra coisa, é não demorar para colher a sua soja, sabendo que daqui uma semana vai chover. Antecipe sua colheita. Você vai perder um pouco em peso de grão, mas você vai correr muito menos risco de perder soja na lavoura, com soja ardida, né? Com grãos apodrecendo na vagem, como muitos produtores do Tocantins tiveram esse ano. Infelizmente, muito produtor do Tocantins, do Mato Grosso, que fica bem próximo, né? Fronteira com o estado do Tocantins. Maranhão também perdeu soja por excesso de chuva. Até o Piauí teve problema na colheita esse ano por excesso de chuva. E alguns produtores, eles poderiam ter antecipado a sua colheita, só que eles achavam que ia fazer sol, a chuva vai parar, e a chuva não parou. Mas esse achismo, né? Esse chutômetro, cara, isso é do tempo de antigamente. Hoje nós estamos no tempo da tecnologia, da agricultura 4.0, de previsões via satélite.
né? Você tem que ter dentro da sua fazenda. É tão barato, cara, você vai investir R$ 5.000 e vai implantar uma estação meteorológica dentro da sua fazenda. Aquela estação, ela não vai te entregar as previsões futuras, mas ela vai coletar dados e vai fornecer esses dados para institutos que vão usar a sua informação para te devolver previsões. Então, o produtor inteligente, ele tem acesso a ferramentas tecnológicas, ele não fica no achômetro, no achismo. Então, para você não correr risco, pegar chuva na colheita e perder para soja ardida, previsão climática, antecipar sua colheita, se você tem previsões de que vai chover daqui uma semana ou duas, antecipa, bota as máquinas para trabalhar. Melhor essa soja com menos peso de grão dentro do barracão do que apodrecendo lá no talhão. Lógico. Pessoal, vocês estão perguntando para o Claudeir sobre aplicativos para o monitoramento da lavoura. Existem vários. Para a gente poder avançar aqui com algumas demandas de perguntas que a gente também recebeu. Pode estar mandando um direct para mim depois, Carla, eu respondo. Exato. Tá? Porque aqui na live é muito... Né, o tempo é curto, não dá para responder todo mundo, mas eu respondo todo mundo que me manda direct. Verdade. Questão com o maior carinho. Essa é a minha missão de vida. É transbordar conhecimento, experiência, coisas boas. Estou aqui na Terra, eu vim na Terra para isso. Essa live... graças a Deus. E essa live, ela vai virar notícia lá no Notícias Agrícolas, tá, pessoal? Amanhã vai ter um texto com todas essas... meu amigo, eu sou profissional, por favor. A gente vai fazer uma notícia aqui com todas as colocações do Claudeir, e amanhã a gente vai entrevistar às 10h30, horário de Brasília, o professor Elmar Floss, que é fisiologista, para a gente também trazer a perspectiva dele. Aí a gente vai unir todas essas informações e a gente vai tentando te trazer isso. E na segunda-feira tem uma outra live, às 19 horas, com o Enio Fernandes, para a gente tratar de mercado. Perspectiva de oferta, de demanda, comercialização e tudo mais. Então, a gente está aí amarrando todas as pontas para que você comece bem a tua safra. Claudeir, o ano passado, a gente viu o mercado de soja disparar, né? Muito produtor vendeu soja 70, 80, 90 reais no começo da safra, o que foi, naquele momento, eu vou sempre defender isso, naquele momento foi um bom preço e não deixou o produtor no prejuízo. Ele não vendeu, como por exemplo, em outros anos, abaixo dos seus custos de produção. Mas, por realidades do mercado que foram se desenhando, os preços explodiram, se aproximaram de 200 reais. Tinha produtor que já tinha vendido boa parte da sua safra, tinha produtor que não tinha vendido e pôde aproveitar melhor ali. O professor Elmar Floss está aqui, pelo amor de Deus, que honra. Professor Elmar Floss é minha referência em fisiologia vegetal. Eita! Opa, cheguei a esbarrar no fone aqui. Eita. Mas é um monstro, viu? Fiz uma live com ele. É um grande homem. Eu que estou assistindo essa live de amanhã, que eu tenho certeza que a visão dele também é show. 10h30. Pronto. 10h30, senhoras e senhores. Então... O professor Elmar Floss me mandou uma mensagem no WhatsApp essa semana que eu fiquei feliz da vida, Carla. Ele tá enviando para mim de presente a sua nova obra, o seu novo livro, falando sobre ecofisiologia da soja. Então, assim, ele está lançando um novo livro fantástico. E para ele não fazer propaganda amanhã, eu estou fazendo a propaganda aqui para ele. E ele me mandou uma mensagem que está enviando pelo correio para mim. Eu estou super ansioso para ler essa nova obra do Dr. Elmar Floss, porque é um cara inteligentíssimo, fantástico e que tem grande relevância para a agricultura brasileira. Foi o primeiro fisiologista que eu entrevistei na vida. Mas, você estava fazendo uma pergunta aí. Fiquei louco. Então, e o que a gente observou foi esse temor do produtor para essa safra, né? A comercialização está atrasada em relação a anos anteriores, justamente porque o produtor está segurando um pouquinho mais os seus grãos para comercializar mais adiante, acreditando que os preços possam subir. Aí a gente recebeu perguntas do tipo: tudo bem eu travar soja a 140 reais? Qual a possibilidade da gente ter preços acima de 190, né? Eu não sei se você... Tudo bem a gente falar um pouquinho sobre mercado, mas fazer essa relação, né, entre... Aliás, Jarduli Máquinas. Pergunta excelente, a gente vai fazer sua pergunta para o Claudeir na sequência.
Mas eu queria saber de ti, como é que você tem observado aí, você que fala com tantos produtores, né, o ano todo, como é que você está sentindo a perspectiva deles sobre o mercado e sobre essas vendas antecipadas que nesse ano estão um pouquinho mais curtas, né? Por quê? Porque a gente também tem outro problema que é a dificuldade da logística esse ano. A gente tem ainda muito adubo nos navios, o seu Dari Fronza, inclusive, mandou essa informação. A gente tem problemas aí com a preocupação com a oferta de glifosato. O diquat, que é um substituto para aquat com preços elevadíssimos, e são produtos determinantes ali para a sojicultura brasileira. Como é que está a sua visão aí diante dessa perspectiva de mercado, nessas suas andanças falando com os produtores? Essa é uma pergunta que requer muita responsabilidade para respondê-la. Quando você perguntou, no início da sua fala, você perguntou, vale a pena, né? Se eu achar a proposta, fazer contrato futuro a 140, e ó, complicado responder a essa pergunta, né? Mas eu sempre defendo que é melhor a gente não colocar todos os ovos no mesmo cesto. O melhor é a gente minimizar os nossos riscos. Então, o que eu aconselho para todos os produtores que eu dou consultoria para eles é, cara, trave alguma coisa, algum volume ou algum insumo, faça um contrato futuro de um pequeno percentual da sua lavoura. Dessa forma, se o preço está atrativo, se o preço está interessante hoje, né, a probabilidade de você ficar pé no chão e correr menos risco é muito maior. Então, alguma coisa vale a pena, sim, ele travar a 140, 145. Se achar proposta, pelo menos 15%, eu acho que vale a pena, tá? Acho que não mais que 30%, na minha humilde opinião. Eu acho que a soja tende a valorizar cada vez mais, exatamente porque a demanda mundial por alimentos está alta. Nessa pandemia, nós tivemos grandes gargalos logísticos, muitos portos paralisados, então muitos problemas de navios, mas eu acho que, na minha opinião, o mercado de soja vai estar cada vez mais aquecido para frente. O produto tende a valorizar cada vez mais. Mas é bom o produtor não colocar, né, todos os ovos no mesmo cesto. Um pequeno percentual, 15%, 20%, a 140%, e tem muitas trades, tem muitas empresas originadoras, compradoras de grãos, oferecendo contratos futuros a 140, 145. Então, eu acho que 15% seria interessante, seria razoável. 15%, 20%, não, jamais vender mais que 30% antecipado nessa média de preço 140. Eu acho que lá na frente, né, ele vai pegar preços acima de 170, 180, 190 reais por saca. Isso previsões para daqui a 6 meses, 8 meses. Então, ainda tem muita coisa para acontecer. A gente não sabe como é que efetivamente, né, a colheita norte-americana, a gente não sabe como é que vai ser a nossa colheita aqui, porque afinal de contas nós nem plantamos ainda, então tem muita coisa para acontecer. Eu sempre costumo defender aqui, Claudeiro, um conceito de comercialização consciente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o produtor precisa entender em que realidade de mercado ele está se colocando, se posicionando. Ele tem que entender, primeira coisa, os pilares de formação para a formação dos preços da soja. Esses pilares são andamento das cotações em Chicago, prêmios e dólar. Então, lembre-se, hoje o Brasil é o maior produtor e exportador global de soja. Então, o que acontece aqui tem um peso enorme na formação das cotações em Chicago. É verdade. Mas ainda, Chicago olha pela janela, vê o que está acontecendo nos Estados Unidos e reflete imediatamente as suas cotações. Essas 2 semanas que passaram e essa segunda-feira, a gente viu os preços subirem nos Estados Unidos, porque a China voltou a comprar nos Estados Unidos. Mas a China ainda estava comprando e ainda está comprando aqui no Brasil até embarque setembro, senhoras e senhores, e março 22. Por que março 22? Porque aí já estamos mais barato que os americanos, porque a gente já vai ter mais soja, seja 130, 140 ou 150 milhões de toneladas. Essa é a lei de oferta e demanda que é soberana no mercado. Então não se esqueça. Ano que vem é ano de eleição presidencial. Já há uma polarização política extremamente acirrada, há uma animosidade política muito grande no Brasil que vai manter o cenário em Brasília muitíssimo aquecido e, consequentemente, o dólar bastante volátil.
Temos um problema de soja no Brasil ou no mundo que mantém, neste momento, por exemplo, prêmios altos, né, Claudeira? A gente tem prêmios altos nesse momento positivos para a Sim. soja brasileira. O que quer dizer que isso vai se arrastar para o ano que vem? Não sabemos. Precisamos entender qual será a safra brasileira. Hoje, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, cortou o índice de lavouras de soja em boas ou excelentes condições de 60% para 57%, Claudeir. Amanhã, Eu vi senhoras e lá. senhores, apertem os cintos porque o mercado vai Vai reagir a isso, responder a isso. inevitavelmente. É, a tendência é de alta Então, para amanhã. não é? Então, a comercialização consciente é justamente você alinhar todas essas peças, né? Costurar a tua comercialização e assim, vendeu esses 15% que o Claudeiro está falando que pode ser uma boa para ti, o que você tem que fazer? Você tem que continuar monitorando o mercado, né, Claudeiro? Não Isso mesmo. venda e dê as costas para o mercado, pelo amor de Jesus. Monitore o mercado, entenda para onde o valor do teu produto está indo, né, Claudeira? É isso que a gente precisa trabalhar na cabeça dos nossos produtores, né? É isso mesmo, né? Nós estamos suscetíveis a quem vende soja, quem produz soja, quem comercializa soja, está suscetível a alguns fatores. Logística, Sim. demanda mundial, a safra americana, a safra brasileira, clima americano, clima brasileiro, a Bolsa de Chicago responde a tudo isso. A cotação do dólar, né? A valorização ou não do dólar impacta diretamente no preço da soja pago ao produtor brasileiro. E o produtor brasileiro que não está antenado, né, sentindo esse termômetro, que é o mercado, que é acompanhar o andamento do mercado dia a dia, ele acaba tomando decisões, às vezes, precipitadas ou tardias demais. E aí não vende o seu produto no melhor momento, né? Então, é isso aí. Vamos lá. A Rita Debaco falou, esse pelo amor de Jesus eu já conheço, porque eu falo tanto isso. Eu falo, gente, é um jargão da mercado. Carla. Marca registrada. Porque assim, é muito delicado a gente falar do dinheiro dos outros, da rentabilidade dos outros. Mas faz parte do nosso negócio e do nosso trabalho no dia a dia, do seu e do meu. Então, se nós não falarmos e alertarmos para o produtor, quem vai fazer isso, Carla Mendes? A gente está falando de uma margem de rentabilidade ainda acima de 30%, né? Eu entrevistei o presidente da Copavel há uns meses, o seu Dilma Brolli, ele falou, Carlinha, quem planta soja, milho e trigo, está muito bem colocado. Pode ser que o milho não fique ad eterno a R$100, mas não vai cair a R$8, como eu já vi milho no Sorriso. Né? R$8 uma saca de 60 que custou dele. Acho que a gente não tem mais essa realidade. Não, isso já foi. Não é um caminho de volta muito longo, né? Então, acho que dessa forma a gente consegue orientar. Claudeir, para a gente concluir, porque infelizmente o Instagram corta aqui o nosso tempo, eu queria que você corta mais não, agora deixa até 4 horas, tá? Não! Ixi! Pega um café, fica tranquila, agora não derruba mais não, relaxa. Porque hoje é segunda-feira, não dá pra gente tomar outra coisa. Pega um café, então, pelo amor de Deus. Tô aqui tomando a minha aguinha, aqui tá um calor bravo. Virgem Santíssima. Ô, Claudeir... Como é que é? Jesus amado! É o jargão registrado, marca registrada da Carla Mendes. Carla, pelo amor de Jesus. O Jarduli fez uma pergunta naquela dos comentários. Isso. O maior desafio da sojicultura brasileira. Achei ótima essa pergunta. Tá. Qual é o maior desafio da sojicultura brasileira? Diminuir o nosso yield gap. O que é yield gap? Eita. O que é yield gap? É uma lacuna, é uma brecha. Nosso maior desafio da agricultura brasileira é diminuir o nosso yield gap. Tá? O que é yield gap? É uma brecha, é uma lacuna. Tá? Sabem os concursos de alta produtividade de soja? Sabem os campeões de produtividade? Esse yield gap, isso, obrigado à Casa Econômica por escrever aí na tela como quem quiser mais detalhes, ou pode me seguir na Academia da Soja aqui no Instagram, eu explico sobre isso muito, né? Falo sobre isso muitas vezes. Mas, a maioria dos produtores brasileiros estão colhendo uma média de 55, 60 sacas por hectare. A maioria de todos os agricultores do Brasil estão colhendo entre 55
60, no máximo 65. A maioria. Mas os produtos performance estão conseguindo produtividades próximas dos 3 dígitos, ou seja, acima de 90 sacas por hectare e próximos de 100 sacas por hectare. Os campeões de produtividade, já há 8 anos, dos últimos 8 anos para cá, os últimos 7 anos para ser, 7 anos para cá, todos os campeões de produtividade atingiram 3 dígitos. 110, 115, 125 sacas por hectare, 130 sacas por hectare. Teve produtor com 141 sacas por hectare. Óbvio, não é talhão todo, são parcelas de 3,6 hectares. Né? Então, assim, cara, por que alguns produtores conseguem colher mais que 100 e outros não conseguem passar de 60? O Jarduli, o maior gargalo da agricultura brasileira, na cultura da soja, está nas pessoas. Está faltando pessoas especialistas em agricultura no Brasil. Tem muita gente formado, mas com conhecimento aplicado por aí. O nosso maior gargalo é encontrar profissionais qualificados, com conhecimento, para poder produzirmos cada vez mais por hectare. Nosso desafio é produzir cada vez mais na mesma área, no mesmo espaço. É o crescimento vertical da produtividade. Nós temos terra, temos solo, temos tecnologia, temos máquinas, implementos de altíssima tecnologia, né? Temos acesso a informações de satélite, de drone, nós temos relevo, temos território, temos chuva, temos sol. Olha que louco, cara, você não sabe o que é fazer agricultura num país que fica 8 meses do ano com clima frio, igual eu vivi lá na Europa, lá na Escócia, onde eu morava. Cara, lá, meu amigo, lá na nossa época do inverno, o dia amanhecia 10 da manhã e escurecia 4 da tarde. Era 3 meses desse jeito, cara. Aquilo não era vida, não. Eu não tenho saudade nenhuma. O Claudeir, a gente inclusive fez uma matéria aqui no NA sobre isso também, se lembra, né? Eu me lembro, sim. O Macron, né? Quando o Macron falou, não vamos mais comprar soja brasileira porque não vamos desmatar a Amazônia. Veja tamanho desconhecimento, né? Desinformado. Não sabe onde se planta soja e nem a soja que se planta no bioma amazônico, né? No bioma Amazônia, que não tem nada a ver com a floresta e que tem uma enorme responsabilidade por trás. Aí a gente falava justamente sobre isso, né? Sobre essa, no português, claro, nessa inveja que os outros países têm de países como o Brasil, que tem uma agricultura tropical, que foi ali revolucionada pelo Dr. Alisson Paulinelli, pelo professor doutor... Nossa, grande Paulinelli. Grandes caras, também, né? Grandes caras da agricultura tropical. O Herbert Bartz, né? O professor saudoso Herbert Bartz, que trouxe o plantio direto do Brasil. Ou o Dirceu Gassen, que dizia o seguinte: o resultado da tua produtividade é o resultado do teu conhecimento. Do conhecimento aplicado por hectare. Pelo amor de Deus. Isso é o que faz a diferença, né? É o que fez lá o seu Laerte ganhar o ano passado, né? Campeão de produtividade, um grande sojicultor. E uma pessoa que está ali, destinada, né? E obstinada em aprender mais. E isso que o Dirceu falava, o Dirceu batia muito na tecla de o produtor não respeitar as condições da natureza. Como é importante a gente entender né, essa questão do microclima, as microrregiões, ainda mais num país do tamanho do Brasil, que é continental e que exige particularidades muito grandes. Às vezes, por isso que a gente tem hoje, né, por exemplo, o que virou o Mato Grosso, Claudeir, né? A gente tinha ali o Goiás, o Mato Grosso do Sul, né? A gente tinha biomas pobres ali no Cerrado e a gente transformou isso, a gente corrigiu o solo. E agora, por que a gente bateu nesse teto de produtividade, né? Isso é tema de congresso e de simpósio e desses nomes chiquérrimos, quando, na verdade, as respostas estão ali no dia a dia do produtor. Ele precisa ouvir caras como você, que são verdadeiros apaixonados pela planta soja, para entender que ela precisa ser respeitada, mas que ela precisa também de combustível para que essa tecnologia embarcada ali faça efeito, ou não vai funcionar.
Não é Exatamente, isso? cara. Exatamente. Nós já temos muitos ótimos produtos no mercado. Então, nós passamos, eu costumo falar em todas as minhas palestras, Carla, nós já passamos dessa fase de agricultura de produto milagroso. Todas as empresas têm ótimos produtos com ótima qualidade. O que diferencia quem produz mais e quem produz menos está no manejo. Então, nós temos que falar agora da agricultura de manejo. E para fazer bons manejos, para crescimento, nós precisamos treinar mais pessoas. Precisamos que pessoas como essas que estão aqui nos assistindo, né? Precisamos cada vez mais de pessoas assim, porque se essas pessoas estão aqui nos assistindo, é porque você está buscando conhecimento, é porque você está buscando crescimento, evolução, você quer ir para frente. Parabéns para você que está aqui nos assistindo. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Então, eu conheço um monte de agrônomos, de um monte de técnicos, de um monte de agricultores avoados, que estão aí, viajando na maionese, avoado. O cara, ele não caiu a ficha, que a agricultura brasileira precisa dele, que se ele não for atrás, como essas pessoas que estão aqui nos assistindo, são pessoas. Eu bato palmas para todos vocês. Então, aqui, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, tantas outras coisas. Eu vou falar. Você está aqui nessa noite de segunda-feira nos ouvindo, crescendo, aprendendo, evoluindo. Parabéns. Eu e o Claudeir, a gente desistiu no último minuto de fazer com vocês, senhoras e senhores, um tratamento de choque, que a gente já tinha, inclusive, combinado com o Matheus da Pátria, que eu já ia vir logo com um bastão para pegar um clipboard, sentar-lhe a mão. Você não está fazendo manejo integrado de praga, bater, sentar. Mas a gente mudou, a gente já ia fazer tudo. A gente mudou a estratégia para fazer essa coisa mais fofa aqui e tudo mais. Mas a gente tem eu principalmente, assim, tenho esse jeito de conduzir as coisas, né? Com mais tranquilidade, com menos formalidade, né? Se olhar para os meus outros colegas de profissão, né? De outros veículos... Enfim, todo mundo certinho. Existe uma formalidade. Existe uma formalidade, né? No jornalismo que eu mesma não tenho. Aqui na internet a gente pode ser mais natural. Podemos ser nós mesmos, né, Carla? O Matheus, eu fui mostrar o Marcos Strider pro Matheus, o cara pegou a marreta e quebrou a parede do escritório dele todinha. Uma peste. Pra quem não conhece o Matheus, é uma peste. Isso não é, Claudeir? Ele é um gênio, o miserável é um gênio. Eu sou fãzaço do Matheus. Matheus Gomes, pessoal, sigam esse cara. Ele entende tudo de mercado de soja, de cotação, de preços. Segue Matheus Gomes, que vocês vão aprender tudo sobre mercado de commodities agrícolas. Né? Exato. Que é bom a gente recomenda. E não estamos ganhando nada para isso. É porque quando a gente confia, a gente vai falar, eu indico. Vale a pena, vai lá. É verdade. Eu não tenho... olha lá, o pessoal da Jarduli Máquinas, Claudeir tá aqui confirmando, É mesmo, é nós. É nós. É nós, e assim a gente vai em frente. Claudeir, quando a gente olha para um começo de safra tão, como eu falei, né, são grandes proporções, a gente está falando de algo muito grande. Quais são as suas maiores preocupações? Embora a gente já tenha falado um pouco de clima, a gente falou um pouco de mercado, a gente falou de praga, de doença, de necessidade de aproveitar bem as tecnologias. Mas quando você conhece muito o perfil do produtor brasileiro, né? Qual que é a tua maior preocupação quando a gente começa uma safra dessa proporção de quase 150 milhões de toneladas em mais de 40 milhões de hectares? Carla, a minha maior preocupação é com os atropelos. A gente sabe que nós, seres humanos, a nossa tendência é agir muitas vezes pela emoção, é sermos afoitos e tomar decisões equivocadas ou decisões que não devia ter tomado. Então, a mensagem que eu quero deixar para todos os produtores, todos os agrônomos e técnicos que estão aqui nos assistindo é: vamos com calma, vamos e fazer bem feito. Na hora do plantio, devagar e bem feito. Pare a sua plantadeira várias vezes durante o dia e vai lá e limpa ela. Confere os componentes da sua plantadeira para o seu plantio ficar redondo, bem feito. Já que nós temos alguns dias para iniciar o plantio,
Confira a revisão da sua plantadeira para que ela não dê um prego na hora que você estiver plantando. Isso vai atrasar o seu plantio e aí você vai ter que depois botar o trator para correr, seu plantio vai ficar mal feito, você vai ter muitas falhas ou muitas plantas duplas e isso não é interessante para o seu talhão, para o seu stand. Então, minha maior preocupação é você, nas primeiras chuvas, já se empolgar demais e já largar o plantio. Daí, 3, 4 dias, vem um período sem chuva, ou seja, a sua plântula vai sofrer demais. E aí pode até morrer e não consegue se transformar numa planta. Então, minha maior preocupação agora é com o manejo. Calma na hora de plantar, confira a sua plantadeira. Na hora dos tratos culturais, né? E fazer o manejo, as aplicações de inseticida, de herbicidas e de fungicidas. Não economize, tá? Não gaste demais. Mas não tenha desperdício, portanto, confira todos os bicos do pulverizador, confira a pressão, né, do seu pulverizador, a vazão. Não aplique em horários do dia quando tiver a umidade relativa do ar alta, sabe? Você vai estar perdendo muito produto por volatilização. Lembra que por cada bico está passando dinheiro, porque cada produto que você colocou dentro do pulverizador é caro. Então, escolha aplicar os seus defensivos em horários de temperaturas mais amenas, né? No começo do dia e no final do dia. Evite aplicar produtos entre meio-dia e 4 da tarde. É tiro no pé, você está rasgando nota de R$200, assim, ó. Entre meio-dia e 4 horas da tarde é besteira, para não falar burrice, você botar o seu pulverizador para trabalhar. O ideal é sempre você trabalhar no comecinho do dia e no final do dia. Eu digo mais, eu defendo, posiciono. Melhor horário de aplicação, ele está de 6 da tarde, tá, às 6 da manhã. É o melhor horário para você fazer suas aplicações. Passa a noite inteira fazendo suas aplicações. Então, por mais que você tenha orvalho ali, nós temos tecnologia de aplicação hoje, né, em produtos e em manejos, em técnicas, que você pode conviver muito bem com o orvalho e aproveitar esse orvalho ao seu favor. Eu muito isso, tá bom? Então, essas são dicas valiosas. Não seja afoito, seja detalhista, faça devagar, mas faça bem feito. É melhor você plantar fora da janela de plantio, né? Bem feito, do que você correr demais e... eu plantei na janela de plantio. Quando você vai ver seu stand, tá cheio de falha, tá cheio de plantas duplas, e aí isso vai impactar no resultado da sua produtividade. Dicas de ouro de Claudeir Pires é o novo quadro desse perfil, @jornalista da soja. Olha só, senhoras e senhores que estão nos acompanhando aqui nessa live. Se você não segue esse perfil, @Academia da Soja, siga. Cai para dentro, vem para cá que... Ele tem os cursos ali que são super completos, são as jornadas da soja. E como o Claudeir bem colocou, o mercado de trabalho para a sojicultura brasileira está carente de profissionais que conheçam de fato como o Claudeir conhece esta cultura. Como eu falei, é uma das commodities mais negociadas do mundo e é a commodity agrícola, talvez a commodity agrícola atualmente a mais importante do mundo. Então, vá buscar seu conhecimento. E o Claudeir é um caminho bastante interessante para Tá sobrando emprego no segmento da soja! Escutaram? Escutaram ou não? Eu aqui em Campinas escutei o homem, tá lá no Rio Verde. Vou falar baixo. Ó, é onde tem as maiores empresas do agro, as grandes, as big, é onde tem os melhores cargos e os melhores salários. É no segmento da soja. Tá faltando gente. Cai pra dentro. Né? Então, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Cai Jesus. Cai pra dentro. E se você não entende nada de soja, cola em mim que é sucesso, você passa de ano, tá? Vem seguir a Academia da Soja. Daqui a pouquinho, Carla, eu tenho mais uma live. Hoje eu vou falar, daqui a pouco, 9 horas, eu entro, eu e o Guilherme Siviero, e eu vou falar sobre como você descobre a sua vocação profissional. Como é que você faz para descobrir a sua vocação profissional? Porque o agro brasileiro tem um leque muito grande de opções. São infinitas possibilidades. Você tem a área de pesquisa. É uma temporada que eu estou realizando, Carla, 10 lives. Eu fiz 2, quinta e sexta. A de quinta falando sobre... redes sociais,
como utilizar suas redes sociais a seu favor para agrônomos e técnicos e demais profissionais do agro, né? Utilizar as suas redes sociais, como utilizar a seu favor. E na sexta, na quinta-feira, eu vou fazer networking, tá? Como fazer mais poderoso network do agro, né? Eu conheço jornalistas do agro. Então eu falei sobre isso. E ó, hoje eu vou falar sobre vocação profissional. Daqui a pouquinho, 9 horas, eu entro aqui de novo. Tá? Eu acho que vai acabar emendando essa live aqui uma na outra. Quase. Excelente. Ô, Claudeir, a minha mãe, se ela pudesse adotar o Matheus como filho, ela adotava. Eu nunca vi. A puxação de saco. Você viu que ele chegou aqui comentando? A minha mãe já veio. Ai, a Cimeire vai ficar com ciúme, né? A Cimeire vai... Ah, socorro. Eu falei, mãe, você não conhece esse moleque aí, não, pelo amor de Deus. Foi a sua mãe que comentou isso? Rapaz, sim. Que bacana. Dona Lica... É bacana porque você não é filho dela, né? Porque Carvalho, já ela te um grande adota abraço também, para a senhora, Dona Lica. Parabéns pela filhona, viu? Já que ela te adota. Ela muda para esse Goiás aí? Agora porque... socorro vocês dois também, viu? Ô, Claudeir, sabe, o pessoal da Agro Raiz falou aqui, ó, tá faltando gente que suja a bota. É isso mesmo. É verdade. Gente que quer ir pra roça, né? Tá faltando. Tá cheio de agrônomozinho novinho aí, tudo Nutella, tá? Tá cheio de agrônomazinha, só tirando foto bonita no meio da lavoura, mas olhar a lavoura que é bem, tá? Então, ó, você só vai ter sucesso na sua vida profissional. Presta atenção, você que tá aqui assistindo, ó, a dica que eu dou para você. Você só vai ter sucesso se você realmente sujar a botina, ir para a lavoura, mas não basta ser só ir, tá? Você tem que ir com conhecimento, com formação, com orientação, tá? E eu, por missão de vida, escolhi essa profissão. Eu ajudo agrônomos a se tornarem especialistas na cultura da soja. Você quer aprender soja? Eu vou te ensinar tudo o que você precisa fazer para você ter sucesso nesse segmento do agro brasileiro, que, na minha opinião, é o melhor segmento do agro brasileiro. É apaixonante, é cativante, é incrível e é rentável. É verdade. Senhoras e senhores, Claudeir Pires, que é mais do que um estudioso da soja, como eu sempre falo. Obrigado, Carla. Apaixonado. Como eu também vou reforçar aqui, esse é o meu jeito de levar a comunicação para vocês. Tem gente falando aqui, né? Pensa numa live animada, não sei o quê. Esse é alto astral sempre. Eu tenho que trazer as coisas de uma forma bem leve para que as informações sejam rapidamente absorvidas. Muito obrigada pela companhia de vocês. Claudeir, muito obrigada por ter aceito meu convite, por estar aqui comigo. Eu sei que a tua agenda é muito apertada, então obrigada por aceitar o convite, dividir tanto conhecimento com a nossa audiência aqui. E como eu falei, amanhã isso está no Notícias Agrícolas. Se você chegou agora há pouco, a gente vai deixar essa live salva aqui no nosso feed. Quem chegou atrasado pode recuperar. E amanhã vai ter notícia lá no Notícias Agrícolas sobre também todas as informações que o Claudeir dividiu aqui conosco, tá certo? Claudeir, muito obrigada, meu amigo, adorei. Obrigado a você, Carla. Obrigado a todos vocês. Parabéns para vocês que nos assistiram, né? Se você participou aqui, ó, parabéns para você. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que está buscando. Eu espero que você saia daqui desse nosso bate-papo mais rico em conhecimento, em entendimento. Se quiser saber mais, te convido a seguir a gente na Academia da Soja. Nossa missão de vida é essa, compartilhar conhecimento. Eu tenho uma live daqui a pouquinho, às 9 horas, onde eu vou falar sobre como você faz para descobrir a sua vocação profissional no agro brasileiro. Para você não ficar em cima do muro perdido, sem saber para onde vai, eu vou te dar algumas dicas que você vai poder aplicá-las e identificar qual é o seu perfil para que você tenha sucesso e realização pessoal e profissional. Tá? Daqui a pouco, às 9 da noite, amanhã você é com o doutor Elmar Floss. Que horas? 10h30. Ao vivo? 10h30 pelo horário oficial de Brasília, 10h30 ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br. Senhores, acompanhem, porque também vai ser todo o complemento daquilo que o Claudeir acabou de trazer, tá? Essas perspectivas para a safra nova. E aí, quanto mais opiniões você tiver, melhor. Com certeza. O doutor Elmar Floss é um fera do agro brasileiro. Aprendo muito com os conteúdos dele, com as obras dele.
E, ó, amanhã na entrevista com ele, você toca no assunto. Colorado roxo esse homem. Colorado roxo. Tá, eu não estou podendo falar de futebol ultimamente, não, Carla. Eu estou vivendo um inferno astral. Olha o Cruzeiro que me dá desgosto. Ave Maria, não sei o que eu faço, não. Deixa pra lá. É melhor falar de soja. Deixa pra lá. Claudeir, mais uma vez te agradeço. Amigos, muito obrigada pelas gentilezas, comentários muito gentis que vocês estão deixando aqui. A gente trabalha para vocês e por vocês. Então, obrigada. Vai ter print? Vai ter print? Agora. Vai ter print? Hoje não temos, Claudeir. O que eu posso dar? Uma capinha com não, meu nome. É print, não é brinde, não, menina. Print. Print! Vai ter. Matheus, você tá aí, meu filho? Se você tá aí, faz um print dessa live. Deixa eu ver. Alguém consegue tirar um print? Mãe, você tá assistindo ainda? Tá lambendo aí a cria do Matheus? Todo mundo que tá... Ó, vou pedir. Juliana, faz um print para nós e posta nos seus stories. Jarduli, faz um print, marca nós lá. Eu vou repostar e todo print, né? Eu e a Carlos Stories. Jornalista da Soja e Academia da Soja, nós vamos repostar e os nossos seguidores vão seguir você. Então eu te peço carinhosamente que você faça. Todos vocês que estão assistindo, façam um print. Eu vou fazer um joinha assim, Carla, e um sorrisão. E aí, a galera vai fazer um print, vai postar. Vocês tiraram foto? Tirei, vai, galera. X. E marca. Jornalista da Soja e Academia da Soja, tá? Que nós vamos repostar e aí os nossos seguidores vão ver o seu perfil, vão seguir. Enfim, e não só faça o print, mas no print você escreve assim, ó. Águia voa com águias. Águia no singular voa com águias. Porque nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Se você está aqui como nós, como eu e a Carla, você é águia também. Então, as pessoas vão ver que você está voando mais alto. Você não é pato, não. Né? Pato faz tudo, não faz nada direito, né, Carla? Socorro. Isso é gente boa demais. Gente, bom restinho de segunda-feira. Direto para a live do Claudeir agora, em todo mundo, para saber o que você quer fazer da tua vida. Dá tempo ainda de saber. Um abraço. Obrigado. Obrigada, meu amigo. De coração. Vai para dentro. Um abraço. Filhos, até daqui a pouco. Tamo junto. Até mais, gente. Beijos.